Pois bem, agora que nós já cantamos louvores ao Senhor, que nós já tivemos esse momento precioso de comunhão, ouvimos a participação de alguns irmãos, crianças, músicas cantadas pelas crianças, a participação tão preciosa do Dudu, da nossa equipe de louvor, do esforço desses nossos irmãos para nos conduzirmos a um espírito de louvor e de adoração. Queremos também agora abrir nosso coração e a nossa mente para ouvir alguma coisa da palavra de Deus que possa nos dar motivação, que possa nos dar orientação, que possa nos dar esclarecimento de como conduzir a nossa vida de uma maneira que seja agradável ao Senhor e também que seja bom para nós. Como que o Senhor deseja que nós aproveitemos esses momentos que nós estamos vivendo, momentos que têm sido difíceis de fato, mas não é momentos para perder a fé, não é momentos para voltarmos atrás, é momentos para fortalecermos ainda mais a nossa fé, as nossas convicções cristãs e servirmos ao Senhor. Ainda que não estejamos na igreja, a gente tem muitas oportunidades e muitas possibilidades de servir ao Senhor. E queremos que o Senhor nos mostre como, através da reflexão que fazemos nesta noite. Os dois textos que eu vou ler com os irmãos, eles são complementares. Eles contam a mesma história, mas um vai complementar o outro. E o assunto sobre o qual eu quero falar é sobre se nós somos espectadores da vida cristã, alguém que senta para assistir um filme, ou se nós somos participantes, protagonistas. Nós vamos escrever a história juntos. O texto está o primeiro deles está em Mateus capítulo 27 e versículo 26 a 36, e o outro texto é o texto de João capítulo 16. João capítulo 19, versículo 17. Vou ler aqui. João capítulo 19. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus saiu dali, carregando ele mesmo a sua cruz, para o lugar chamado Calvário, que em hebraico é o nome desse lugar, significa Gólgota. O outro texto está em Mateus 27. Então Pilatos soltou Barrabás, e eles, como os judeus haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram a tropa ao redor dele. Tiraram as roupas de Jesus e vestiram uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheias de espinho e colocaram sobre a sua cabeça, cravaram em sua cabeça e colocaram o bastão em sua mão direita. Aí começaram a se caçoar, ajoelhar diante dele, caçoar dizendo: "Viva o rei dos judeus!" E cuspiam nele. E pegaram o bastão e batiam na sua cabeça com aquele bastão. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e vestiram as suas próprias roupas e em seguida o levaram para ser crucificado. Quando estava saindo da cidade, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Quero orar com os irmãos. Meu Pai querido, tem textos da palavra de Deus que nós temos tanto prazer e alegria de ouvir, que trazem paz, refrigério, ânimo, motivação, consolo, histórias fascinantes de aventuras, de amor, de romance, de enlevo para a nossa alma. Mas tem textos que são tão difíceis de ler, que engasgam a nossa alma, engasgam o nosso ser, um texto como esse. Mas nós cremos na palavra do Senhor, que tudo que foi escrito é para nosso ensino e edificação. Então abrimos agora a nossa mente e o nosso coração para que o Teu Espírito fale também aquilo que o Senhor deseja nos ensinar com esse episódio tão triste na história bíblica, tão triste na vida cristã.
mas que o Senhor possa usar desses acontecimentos e desses ensinamentos para nos orientar também como vivermos a nossa vida cristã nos dias em que estamos hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, de todas as bênçãos que Deus já nos deu, de todas as dádivas que Ele já conquistou para nós, de todas as promessas preciosas que Ele já fez, não tem nada mais precioso, não tem nada mais profundo, mais significativo para as nossas vidas do que aquela cruz que Ele carregou em nosso lugar, em meu lugar e em seu lugar. Aquela cruz foi o altar onde Jesus ofereceu a si mesmo em holocausto, como Cordeiro de Deus, para tirar o meu pecado e o seu pecado. Naquela noite fatídica que nós lemos na descrição aqui, em que ele foi traído e abandonado pelos seus discípulos, em que ele passou por escárnios e zombarias, uma noite onde ele foi entregue nas mãos de malfeitores, onde ele recebeu bofetões, safanões, chutes, pauladas, onde ele recebeu espinho cruel na cabeça dele e varadas nas costas. Ele suportou tudo isso por causa de mim e por causa de você, por causa dos nossos pecados, pensando em mim e pensando em você. Ele já sabia quem seríamos. Ele já nos conhecia de antemão, antes da fundação do mundo, e ainda assim suportou tudo isso, toda essa dor, toda essa agonia, por amor de você e por amor de mim. O castigo que nos traz a paz, nos dias de hoje, recaiu sobre ele. Ele foi afligido para que nós tivéssemos paz. Ele sofreu em nosso lugar, apesar de que a gente nem sabia disso. Ou a gente não se importava com isso. Ou a gente culpava os outros. Não, isso aconteceu por causa do governo romano. Isso aconteceu por causa dos pérfidos judeus. Isso não é problema meu. Isso não foi minha culpa. A gente acha que não foi a nossa culpa. Bem que o profeta Isaías já tinha anunciado muitos séculos antes de Jesus nascer que as coisas seriam assim. As pessoas nem iriam perceber o que Jesus de fato estava fazendo. Lá em Isaías capítulo 53 ele diz: e foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou sofrimento sem fim. Ele era alguém como a gente nem quer ver. Nós mesmos nem olhávamos para ele, desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós achávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que estavam perdidas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que eu e você merecíamos. Nós merecíamos. Ele foi maltratado, ele aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que vai ser tosquiada, tirada a sua lã. Ela foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Isaías, capítulo 53. Espera aí, pastor. Por que o senhor está falando desse assunto? Hoje nem é Sexta-feira Santa. Hoje nem é Páscoa. Que assunto desagradável. Isso é águas passadas, a cruz está vazia. Por que o senhor não aproveita esse tempo, pastor, para falar de coisas que edificam, falar das bênçãos que ele conquistou para nós na cruz? Pode ter sido, mas as bênçãos que ele conquistou para nós. Porque o Senhor não fala sobre a regeneração, sobre a unção do Espírito, sobre o fruto do Espírito que enche a nossa vida de paz, de alegria, de amor, de temperança, de domínio próprio. Tem tanta coisa boa para falar, pastor. Por que o Senhor não fala nesse momento sobre dons espirituais, sobre o poder de autoridade espiritual
espiritual que ele nos deu para confrontar as hostes malignas. Por que o senhor não fala sobre as bem-aventuranças, sobre a ressurreição, sobre a vida eterna? Pastor, tem tanta coisa que o senhor podia falar, que podia trazer alento nesses dias difíceis. E aí o senhor vem falar de cruz, vem falar de sofrimento, vem falar de aflição, vem falar de dor. Por que o senhor não fala de coisas que traz consolo para a gente? Por que o senhor não fala de coisas que traz refrigério para a gente, que traz esperança? Por que o senhor não fala sobre o evangelho, pastor? Sabe, tem tanta coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Eu falo. Mas é que sem a cruz não tem evangelho, sem a cruz não tem refrigério, sem a cruz não tem vida vitoriosa, sem a cruz não tem perdão, sem a cruz não tem justificação, sem a cruz não tem reconciliação com Deus, sem cruz não tem evangelho. Eu podia falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a encarnação, coisa linda, maravilhosa. Mas se eu não falar sobre a cruz, eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. Eu podia falar sobre a ressurreição, ele é o primícias do que dorme, ele é o primeiro, nós vamos ser ressuscitados também. Que bênção, mas se eu não falar sobre a cruz, eu vou estar adulterando a palavra de Deus, eu não vou estar pregando o verdadeiro evangelho do Senhor. Eu podia falar sobre as bênçãos eternas, sobre a vida eterna, eu podia falar sobre salvação, podia falar sobre bênçãos, sobre vida eterna, sobre as bênçãos que foram prometidas. Mas se a cruz não aparecer na minha mensagem, a minha mensagem não alcança seu coração. Porque a cruz de Cristo é o centro da fé cristã. A ressurreição, ela só é possível porque Deus aceitou o sacrifício que foi feito na cruz. O sacrifício que foi feito na cruz foi aceito aos olhos do Pai como garantia da nossa justificação, e é por causa disso que existe a possibilidade da ressurreição. A morte de Cristo na cruz, em nosso lugar, removeu o poder que a morte tinha sobre as nossas vidas, porque ele quebrou aqueles aguilhões, aquelas correntes, aquelas algemas que nos prendiam à morte eterna. Se eu ficar aqui falando sobre o amor do Pai, o grande amor de Deus, mas não falar que em nome desse amor ele entregou o seu próprio filho para morrer no meu lugar e no seu lugar, não vai ser o verdadeiro evangelho que eu vou estar pregando. O verdadeiro evangelho é aquele que fala do sacrifício voluntário, o qual Jesus fez em benefício dos outros. E isso nos faz lembrar que para que eu viva o verdadeiro evangelho, eu também tenho que estar disposto a me sacrificar, a me esforçar, a me empenhar pelo bem dos outros. Jesus fez isso por mim e ele quer que eu faça isso pelos outros. Jesus se deu por nós, ele se entregou por nós e ele quer que a gente faça isso uns pelos outros. Porque o alvo da vida cristã é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. É andar nos passos de Cristo. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa, não posso pensar só em mim. Pelo contrário, eu preciso às vezes me negar a mim mesmo, assumir a minha cruz e seguir Jesus. Caminhar no caminho de Jesus. Naturalmente que eu não estou falando aqui de assumir uma cruz igual a de Cristo, de madeira, que eu coloco sobre meus ombros e saio arrastando em procissão, em romaria, como naquele filme lá, O Pagador de Promessas. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o que ele espera de mim, o que ele espera de você, é que a gente leve para a cruz o nosso ego, que eu crucifique dia a dia a minha carnalidade, que eu crucifique os meus desejos pecaminosos. O que Jesus espera de mim e de você é que eu olhe para aquele que tem um peso muito grande que está carregando e eu tenha compaixão dele. Que eu possa amar o meu próximo, mesmo quando o meu próximo não estiver entre o meu círculo de preferências. O que Jesus quer de mim e de você é que a gente tenha disposição de ser bênção na vida de outras pessoas, como Jesus foi bênção para nós. Ele se dispôs a ser bênção na minha vida e na sua, ele quer que a gente faça o mesmo. O que ele espera de mim e de você é que a gente não sinta vergonha da cruz,
Que a gente não se torne apenas um espectador da vida cristã, que fique apenas passivamente omisso olhando, mas que nós nos tornemos participantes ativos, promotores do bem, da justiça e da verdade. O que Jesus espera de mim e de você é que eu e você seja alguém com quem ele possa contar. Isso faz muita falta, irmãos. Lembra disso tudo, do cenário que eu li, daquele momento terrível, os últimos momentos na vida de Jesus. Naqueles momentos finais, ele não tinha ninguém com quem contar. As suas últimas horas foram de imensurável, indescritível dor, de humilhação. E ainda depois de apanhar, ele teve que carregar nos ombros a minha cruz, naqueles ombros feridos, a nossa cruz. E ele não teve ninguém para ajudar. Ele que fez tanto por tanta gente, no momento em que ele mais precisou, não apareceu ajuda de lugar nenhum. Os amigos de Jesus caíram fora, sumiram. As pessoas que estavam ao redor não fizeram nada. Jesus se viu sozinho, carregando a cruz dos outros, mas os outros só ficaram olhando. Tanta gente que ele curou, tanta gente que ele abençoou, tanta gente que ele curou, tanta gente que ele libertou, mas na hora que ele precisou, as pessoas ficaram só observando e nada fizeram para ajudar. Ninguém queria se envolver, ainda mais porque para o judeu a mentalidade dele, cruz é maldição, não quero chegar perto de maldição, nem que seja para ajudar Jesus. Ninguém queria saber de nada. Ninguém queria saber se envolver com coisa alguma. O governo, que era o governo romano, estava nem aí. Eles não queriam ajudar. A religião falhou, faltou compaixão. Os amigos de Jesus caíram fora. A multidão ficou ali só olhando curioso para ver o que ia acontecer. Teve até gente que chorou. Tadinho dele. Coitadinho de Jesus, que ele não merece isso. Mas não fizeram nada. Ninguém fez nada, ninguém levantou um dedinho para ajudar aquele pobre coitado que estava carregando o peso de todos. E ninguém fez nada daquele pesado fardo. Então acontece que Jesus, depois de passar por toda aquela via dolorosa, passando pelas ruas da cidade, houve um momento em que a dor foi tamanha, que as câimbras tomaram, exauriram as suas forças e Jesus caiu. Aí os soldados olharam para aquilo. Não pensa que ficaram com dó. A única preocupação deles é que o espetáculo tinha que continuar, porque eles queriam crucificar o homem vivo. Que graça tinha crucificar alguém morto? Tinha que crucificar vivo para ver sofrer. Mas como eles estavam vendo que Jesus estava prestes a morrer, que o coração acelerado, esgotado, arrebentado, então o que eles fizeram? Para garantir que ele chegasse vivo à crucificação, eles pegaram o primeiro que apareceu na frente para fazer com que carregasse a cruz de Cristo. Esse homem estava voltando do campo. Ele tinha um destino certo. Ele estava entrando na cidade. Fizeram ele mudar o rumo, o caminho e ir na direção do Gólgota, carregando aquela pesada cruz. Ninguém quis fazer nada. Os conterrâneos de Jesus não se atreveram a ajudar. Então os soldados pegaram um estrangeiro que estava ali. O nome dele era Simão, da cidade de Cirene, que vem da região da Líbia, no norte da África. Mas ele não era escravo. Ele era um peregrino que estava vindo a Jerusalém para adorar, para participar da celebração da Páscoa, aquela semana da celebração. E ali ele foi pego a laço para poder cumprir essa missão. Ele teve que desviar o seu caminho e ir em outra direção. Jesus foi andando e ele atrás carregando a cruz. Ele serviu como protótipo, como modelo, como referencial daquilo que Jesus tinha dito um pouco antes, lá em Mateus, que disse: aquele que quer se tornar o meu discípulo tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. É claro que Simão não foi um voluntário, ele foi obrigado, mas ele não recusou quando apareceu a oportunidade, quando apareceu a necessidade, quando apareceu aquela realidade. Ele foi, ele fez. E aí ele entra para a história como o homem que ajudou Jesus no momento em que Jesus mais precisava. Que lição preciosa, meus irmãos, nós temos aqui.
O homem que ajuda Jesus, aquele que é forte, precisou de ajuda. A gente não percebe, mas tem muita gente forte que está fraco ao nosso redor, precisando de ajuda. A gente não ajuda. Sabe por quê? Porque a gente acha que aquela pessoa é muito forte, ele é maduro na fé, ele não precisa da minha ajuda, não precisa da minha ligação, ele não precisa da minha oração, ele não precisa do meu conselho, ele não precisa do meu consolo, ele não precisa do meu apoio, porque ele é forte. E a gente se engana. Nem todos são fortes, ninguém é. Jesus precisou de ajuda, eu preciso de ajuda, outros precisam. Presbítero, professor, as pessoas que você julga forte, vez por outra a gente está passando por um momento em que a cruz é pesada demais. E como a gente deseja que apareça alguém para dar um alívio, para dar um apoio, para dar um consolo, para dar uma palavra, para orar com a gente. Isso é tão precioso, meus irmãos. Tem muita gente, é precioso e tem muita gente nessa situação precisando da ajuda, precisando do apoio. Sabe de mais uma coisa? A gente não percebe, mas quando a gente ajuda alguém, o seu vizinho, um parente, um conhecido, um desconhecido, cujo fardo está pesado demais e você se dispõe a ajudá-lo, a trazer alívio, a trazer consolo, a trazer esperança, a fazer uma oração, a ajudar com o pão de cada dia, com qualquer coisa. A gente não percebe, mas na verdade a gente está fazendo isso para Jesus. Lembra do que Jesus disse? Vai chegar um dia lá no céu em que você vai ouvir do Senhor dizendo assim: venha abençoado do meu Pai, venha e receba do reino que o meu Pai preparou para você desde a fundação do mundo. Porque eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você deu alguma coisa para eu beber. Eu estava com frio e você providenciou roupas, tirou lá do seu guarda-roupa, cobertor e me deu. Eu estive doente e você cuidou de mim. Eu estive preso por causa do Evangelho e você atendeu as minhas necessidades. Então agora eu quero dar a recompensa a você. No momento em que eu estava com a cruz mais pesada, você me ajudou a carregar. Você me deu um alívio para que eu pudesse descansar um pouco. Todo o bem que a gente faz pelo próximo, de uma outra maneira, Deus usa para trazer bens para as nossas vidas. Ele acaba resultando em benefício para nós mesmos, aquilo que nós fazemos. Então a mensagem da cruz, ela traz para nós esse desafio de nós deixarmos de ser apenas espectadores da história e nos tornarmos protagonistas. Nós entrarmos na história e olharmos para aqueles que precisam e aquilo que eu possa fazer para ser uma bênção na vida dos outros. Para que eu não fique apenas olhando, tadinho, tá doente, coitado, tá sozinho, coitado. E nós possamos fazer alguma coisa de prático para ajudar aquele irmão, aquela irmã que está um peso tão grande sobre a sua vida nesse momento, a carregar aquele fardo pesado e dar a ele o alívio que ele tanto necessita. E arregaçarmos as nossas mangas e dobrarmos os nossos joelhos e, se for preciso, meter a mão no bolso e fazer alguma coisa de prático para trazer alívio e consolo e esperança para quem não tem nesse momento. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você. E como seria bom aparecer alguém para nos ajudar, não é? A mensagem da cruz nos desafia a deixar de olhar para o sofrimento dos outros e ter a impressão de que ele está sofrendo por culpa dele. Fez bobeira, fez asneira, por isso que está passando isso. Olha, não se cuidou, não se preveniu, tá? Isaías diz que fizeram isso com Jesus. Nós fizemos isso com Jesus através da nossa ignorância quando não conhecíamos. Ele deve estar sofrendo por culpa dele. Ele deve ter feito alguma coisa. Deus está castigando. Alguma coisa errada ele fez. Não. Olhemos com simpatia, com compaixão para aquele que sofre, mesmo que ele tenha errado. Se a gente puder fazer alguma coisa para trazer alívio, esteja nas nossas mãos, vamos fazer. A mensagem da cruz nos leva, irmãos, à solidariedade. Nos leva a fazer o bem até quando não é muito agradável. Vai ter horas em que vão aparecer situações que não são agradáveis, que não são do nosso gosto fazer. E a gente precisa, mesmo assim, agir.
Porque quando a gente faz alguma coisa, mesmo não sendo tão agradável, nós estamos proporcionando uma bênção que nós mesmos gostaríamos de receber. O Simão fez isso, sem ele saber. Ele não queria carregar a cruz, mas ele carregou. Então ele abençoou Jesus, para que Jesus tivesse alívio, para que então ele tivesse a força necessária para fazer por Simão o que Simão jamais poderia fazer. Simão fez por Jesus e Jesus fez por Simão. O que Jesus fez por Simão? Morreu pelo pecado dele. Libertou da escravidão do pecado. Deu a ele uma nova vida, uma novidade de vida. E isso foi tão precioso na vida de Simão, que segundo a tradição cristã e também o que nós vemos nos evangelhos, ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele e seus filhos, Rufo e Alexandre, o Marcos e o Mateus e o Lucas, quando escrevem a respeito desse episódio, os três fazem questão de falar, esse Simão aí é o pai do Alexandre e do Rufo. Significa que eles eram muito conhecidos no contexto cristão. E quando Paulo escreve no final da carta dele aos Romanos, ele diz, saudai a Rufo, que foi eleito no Senhor, e saudai também a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Então, a esposa se converteu, os filhos se converteu, aquele homem se converteu. Não sei se quando ele escreveu ele ainda era vivo, mas no momento em que ele ajudou, mesmo sem ser alguma coisa agradável, isso trouxe uma bênção grande para a vida dele e para a família dele também. E o que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com tudo isso? Apenas para dizer para o irmão e para a irmã que Deus, nosso Deus, não é injusto para se esquecer do esforço que nós fazemos. Carregar a cruz do outro não é fácil, mas tem recompensa. Tem recompensa na vida daquele que é abençoado por nós e também tem a recompensa das mãos de Deus que nos abençoa a hora que a gente precisa. Todos nós precisamos ter um cirineu para nos ajudar na hora que o fardo se torna pesado. Não tem ninguém que não precise de ajuda. Você precisa, eu preciso que Deus envie na hora das minhas angústias, do meu sufoco, da minha tristeza, alguém para trazer uma palavra de ânimo, alguém para trazer uma motivação, alguém para trazer um apoio, uma ajuda, uma orientação. Todos nós precisamos de um cirineu. Há muitas pessoas que estão necessitando de socorro, estão necessitando de ajuda, de uma palavra amiga ao nosso redor, que às vezes a gente acha que é forte, mas precisa. Além de nós precisarmos de um cirineu, todos nós devemos ser um cirineu na vida de alguém. Porque o Senhor coloca pessoas ao nosso redor que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, da mutualidade cristã, do interesse comum, do amor cristão, para que a gente possa ser bênção na vida uns dos outros. Então também sejamos um cirineu na vida daquele que tem um fardo pesado demais para carregar. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos sensíveis à dor do outro. E que Ele também coloque pessoas sensíveis na nossa vida quando o nosso fardo estiver difícil demais de carregar. Que o Senhor abençoe a sua vida, te dê sensibilidade na palavra e que você entenda que você pode sim, mesmo na reclusão, mesmo no isolamento, ser bênção na vida de muita gente. E que o Senhor também te abençoe, usando pessoas certas, no momento que você precisar, para ser aquele que vai te ajudar a aliviar o teu pesado fardo. Amém. Quero orar com você agora. Meu Pai, eu peço a bênção sobre a vida do meu irmão e minha irmã, as pessoas que me ouvem nesse momento, para que o Senhor complete essa palavra em seus corações, fazendo com que haja uma percepção, uma atinação na mente de perceber quando alguém perto de nós está caído debaixo de um fardo muito pesado e aquilo que a gente possa fazer estiver ao nosso alcance, que o Senhor nos dê uma perspectiva, coragem de não sermos omissos, não sermos apenas espectadores, mas possamos ser protagonistas deste filme chamado Vida Cristã, desse grande enredo que tem o ápice, o apogeu, os céus.
e lá nós possamos também ouvir essas palavras benditas do Senhor, que quando o Senhor teve sede e fome, quando o Senhor estava com frio, quando o Senhor estava cansado e sobrecarregado, nós fomos o instrumento que te ajudando a vida de outras pessoas. Pedimos também a bênção sobre nós, que o Senhor nos ajude a carregar o nosso fardo e que o Senhor coloque pessoas boas no nosso caminho. É o que nós oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ainda falar uma última palavra. Nós estamos aproximando o mês de agosto. Tínhamos feito uma previsão de retornar às atividades a partir de agosto. Mas isso não depende só de nós. Tem leis que nós temos que seguir. Mas existem algumas possibilidades que a gente já tem estudado, a equipe de louvor tem se preparado para que a gente possa fazer outras lives, que a gente possa preparar a igreja de uma maneira que a gente tenha comunhão, tenha edificação, possamos aqueles que são possíveis, estar na igreja, termos momentos de ceia. Então esteja orando, queremos recomeçar, reabrir as portas da igreja para que ela continue, como sempre foi, sendo uma bênção na vida de cada um de vocês. Até breve, eu aguardo esse dia glorioso que nós estaremos juntos novamente. Deus te abençoe.